Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês no programa Raízes do Culto, este programa que faz a diferença, esse programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, na qual você, meu amigo, minha amiga, pode e deve participar, no qual você pode fazer suas perguntas através do WhatsApp, através do Facebook, através da internet, gente. Esse programa ele tem como finalidade esclarecer você, meu amigo, minha amiga, em relação à sua espiritualidade. O que é espiritualidade? Como a espiritualidade acontece em nossas vidas ao longo dos anos? Como eu sei que realmente a minha espiritualidade está me ajudando? Como eu sei que a minha espiritualidade está fazendo a diferença? Então hoje eu convido todos vocês para participar do programa Raízes do Culto. Neste programa nós vamos estar falando hoje sobre as categorias das forças espirituais. O que é força espiritual? O que buscamos dentro da espiritualidade que muitas vezes não encontramos? Porque a força espiritual é para enfrentar as diversidades. É para enfrentar aquilo que você mais tem dificuldade. Quando há uma prosperidade universal, aonde você consegue conexão com o seu próprio interior, com a sua própria consciência, fazendo com que ela desperte a confiança, a fé, movendo montanhas, movendo as dificuldades do seu caminho, meu amigo, minha amiga, no qual muitas vezes nós, vamos dizer assim, nos libertamos. Nós conseguimos individualizar esta força num caminho sobre a mente. E muitos ainda ficam se perguntando para que a espiritualidade? Tudo que já foi te mostrado já existe no universo. Tudo já está contido dentro da sua própria força espiritual. Então você percebe que a força espiritual coopera com você. Ela coopera de tal forma que as adversidades, o difícil, o complicado, comece a se afastar da sua vida. Você sai daquela vidinha de aparelho de televisão, daquela vidinha de só internet. Toda hora você tem que estar conversando com alguém porque você se sente sozinha. A espiritualidade ela é o fluxo de energia no qual direciona você para um caminho de prosperidade e realização, fazendo com que você comece a entender quem é você neste universo. Avançando o seu caminho, não é o meu caminho, não é o seu. Por esse motivo, percebemos que a força está interagindo com a espiritualidade. O universo que coloca a sintonia de diversos caminhos para que você possa seguir e se encontrar. Muitos acreditam que a espiritualidade nada mais é do que fazer rituais, do que matar galinha, do que ir no Pai Santo e tomar passe. Mas na verdade a espiritualidade é o recomeço do seu próprio eu, de encontrar a dificuldade que existe dentro de você e você se libertar dela. As virtudes que você encontra pela frente é o único mérito seu. Muitos dos seres humanos ainda não entendem essa necessidade. Que o corpo físico é uma roupagem temporária, que logo vai morrer. Você pode cuidar do seu cabelo. Hoje é sexta-feira, você foi lá no salão de cabeleireiro, você foi lá cortar o cabelo, fez sua barba, porque amanhã você quer arrumar uma namorada. Mas você não vai arrumar nada. Por quê? Porque você percebe que você está parado numa força espiritual, emperrada, porque você não conhece a sua própria espiritualidade. Hoje, a maioria das pessoas estão indo para os seus terreiros. Amanhã, para as suas casas de axé. Fazer o quê? Buscar o quê? Fala para mim aí, pessoal. Buscar o quê? Fazer o quê? Ir para onde? Buscar o quê? Porque nós temos uma confusão mental quando nós falamos dessa consciência espiritual, dessa categoria espiritual. Não entendemos nem um pouco sobre a força espiritual. Não sabemos o que carregamos, falamos, repetimos, porque somos programados, somos burros o suficiente para acertar qualquer coisa que falam pra gente. Ai, mas meu pai de santo falou. Ai, minha mãe de santo falou, não é assim? Tá, e aí? Mas ela te explicou o porquê de cada coisa? Te deu informações para que você possa entender
as energias que são colocadas dentro do seu corpo infeliz. Você entende infeliz o que eu estou dizendo? Porque você é infeliz. Por quê? Porque você está mexendo com força que você não conhece. Você está atraindo karmas que não é seu. Fazendo orixá que não é preciso. Energias que não condiz com a sua realidade. Fazendo você se perder dentro do seu aspecto puro. Do seu aspecto mais feliz. Que é o que? A inocência de não conhecer. Maltratando o seu corpo, maltratando a sua mente, maltratando o seu eu. Dificultando a sua vida. Criando ebós de receitas. Criando ebós passados sem o mínimo saber para quem vai ser entregue. Ah, nós vamos entregar para Exu, nós vamos entregar para Ogum, nós vamos entregar não sei para quem, né? E aí? Essas categorias, elas não têm nome? Elas não têm afiliação? O que vocês entendem quando a gente fala de Abiku, Emerê, Adioguns? O que você entende? Quando nós falamos de Elemerim, de Adobi, o que você entende? Você já ouviu falar isso? E muitas vezes eles passam, gente, a ser colocado como Oloiês, Ogãs, Adioiês, e assim por diante. Porque o Babalorixá e Alorixá não tem instrução suficiente para ensinar seus filhos e mostrar para eles que existem outras funções na vida de um ser humano. Essas categorias espirituais, elas são perigosas, porque elas demonstram para o homem o que ele deve fazer dentro da sua espiritualidade. Os títulos, a hierarquia, né, que tanto eles falam, mas eles próprios não sabem o que são isso. Porque os cargos mais comuns são Babalorixá e Alorixá, Babaquequerê e Aquequerê, né? Adagã e Abacê, e assim por diante. Né? Confundindo um monte de coisa. Adagon, né? Adagã, mulher do Kudjegum, que no Candomblé virou aí, né, a pessoa que cuida de Exu lá, do que faz o Ipadê. O Ogã, né, que é o mestre, passou a ser tocador de tabaque. O Atiogun passou a ser sacrificador de animais, criando uma verdadeira confusão mental na vida dos coitados, não é? Porque nós temos que entender que Oloiê, Senhor, né, uma posição sacerdotal muito elevada dentro do culto Yorubá, porque o Oloiê, o primeiro Oloiê foi Ogum, no qual ele foi o único que conseguiu abrir o céu e a terra para que os seres humanos, orixás, pudessem vir a essa terra. E ele foi chamado de Oloiê. Ele é o único que pode dar Oloiê às pessoas, né? Então eu pergunto para vocês, o que acontece, gente? Né? As pessoas falam coisas como, eu sou a Adoshun, né? Aquele que é iniciado. Não, Adó, Assum. É aquele que conhece o segredo do que vai ser feito na cabeça. Ekedi passou a ser a mulher da casa, mas a verdade é o cargo masculino, segundo, Ogã, mestre, e assim vai indo, né? Mas os Oloiês hoje são mais importantes do que o conhecimento das categorias espirituais. Porque quando você pergunta assim, você é Oloiê, mas o que você me diz sobre Asa, espírito feminino? O que é um Asa? Não sabe. Abiku. Meu filho é Abiku. O pai disse que tem que raspar a cabeça dele, pôr uma cabaça na cabeça dele porque ele é Abiku. Abiku é um espírito de criança pequena, que muitas vezes é a encarnação de outra criança, que pode ter um período curto aqui na Terra, mas que tem funções sacerdotais, na qual o Babalorixá e Alorixá, conhecendo a função, o Babalaô, consegue expandir o caminho desta criança até ele ficar numa fase adulta e poder seguir seu caminho espiritual. Muitas vezes nós encontramos vários dialetos que não são explicados, né? Como o caso de Adide, espírito ancestral, que fala no próprio funeral através de um médium,
Ou seja, é aquele espírito que vem para dar últimos recados do morto que está ali. Uma pessoa que tem uma certa função chamada de Adide. Né? Abassá é o espírito que mora nas pedras, que estão vinculadas a energias dos otás, chamado Abassá. Adobi, ancestral de uma mulher, né, da família, é uma mulher que teve um papel muito importante dentro de uma família, que criou uma sociedade dentro daquela família. Então ela é chamada de Adobi. Os Adioguns, né, espíritos destruidores, que vêm para trazer infortúnio, doença, pobreza, geralmente são associados aos mensageiros negativos, né? É considerado um aspecto dinâmico do equilíbrio da natureza, ou seja, tem que haver a morte, tem que haver a doença, tem que haver a pobreza para que haja um recomeço. Então os adioguns, eles vêm trazendo os infortúnios para que a pessoa pare de fazer determinadas coisas, né? Que ela não está apta a fazer, né? Não pode fazer, não pode dar aquela força, então ela tem que parar, reconhecendo que ela fracassou na hora de fazer as coisas, certo? E aí você começa a compreender, pessoal, que os cargos, os oloiês, as posturas dos ebobos da casa, muitas vezes são errôneas, por não conhecer essas categorias de forças espirituais. Somente conhecer o que lhe diz respeito. Barracão, torso e fios de conta bonito. Não é? É isso. Aí quando você chega e pergunta para uma pessoa o que é um Ariwá, né? Ariwá é o espírito do norte, espírito ancestral que mora ao norte. Se você chamar outro, a pessoa perguntar o que é um Aro, né? Fala assim, um Aronimojá ou Aronimojá. O que é? Espírito da floresta, é o espírito elemental, é o espírito que vive entre as matas. Aielala, né? Aielala, espírito coletivo ancestral, né? Aielala é o espírito que seria como o sangue que vive na cidade de Ogum, em Aodô, né? Onde é cultuado como fosse o sangue. Aí fala Aielala, é um espírito ancestral muito complicado de se cuidar, de se mexer. E o Elenin, espíritos elementais que faz com que o ser humano fique bloqueado, que não deixa o ser humano interagir direito com outras pessoas, criando uma dificuldade, um verdadeiro terror mental para aquela pessoa não chegar a lugar nenhum, para aquela pessoa sempre estar perdida, né? Aí nós temos também os Eborás, né? Os Eborás, espírito da natureza, que são os mensageiros, que são os guardiões, tem a consciência humana, que são espíritos mais caóticos, espíritos mais fortes, espíritos mais perigosos de se mexer, né? Diferente de orixá, de Inum. São orixás, não são os Eborá, mas é uma categoria mais densa. E os Eburus, né? Espíritos elementais da destruição, da morte. E o Iburu, né? Iburu, espíritos elementais que trabalham com o Obaluayê, que é eles que dão a doença, a infecção, a lepra, a peste para o homem. O Egungun, espírito ancestral, espírito da família. Egungun tem que ser cultuado com respeito, com amor, porque ele é uma pessoa que está dentro. Então esse espírito tem que ser conhecido pelas pessoas que têm cargos dentro da casa de culto de orixá. Porque é esses espíritos que vão trabalhar com cada cargo, com cada oloiê, com cada joiê, com cada pessoa. Vamos dizer, a pessoa que cultua Egungun, Jé, né? Almoexã. Né? Então tem essas funções. E é eles que vão elevar a espiritualidade, são cargos. Mas ele precisa entender qual a função desse Egum na vida daquela casa, na vida daquelas pessoas que estão ali. Então ele é responsável por isso. Isso é um cargo muito importante, pouco conhecido muitas vezes aqui pelas pessoas, que tudo é o Jé. Não tem coisas, pessoal. Aí tem também o Emerê.
Emerê, espíritos elementais, pequenos espíritos de crianças que vivem no céu e na terra, que brincam, que faz confusões, né? Muitas vezes confunde até com um herê que incorpora no corpo. Existe um outro orixá chamado Emi orixá. É a força da natureza trabalhando unificada. Todos os elementos que estão unificados a um único propósito é chamado de Emi orixá. E os Gunsu, espírito do sul, que faz referência aos espíritos que traz a transformação espiritual. Por isso, quando você vai fazer bom, você tem que entender se é no norte, se é no leste, se é no oeste, se é no sul, aonde vai ser depositado aquele ebó, porque qual a força que você quer chamar para aquele ebó, qual a necessidade que tem em fazer aquele ebó. Então você direciona as forças. E aí tem uma pessoa responsável, que muitas vezes é o babalaô, o olorixá, o auro, que vai saber aonde vai ser colocado, né? Até o ogã, o mestre de tudo que vai fazer. Então tudo isso é muito importante. Aí nós temos o ibomolé. Força dos espíritos da natureza são chamados de orixá, que merece respeito, porque são os mais voltivos, aqueles que estão numa referência de começo, de transformação, como Ibamolé. Né? O Ibamolé é a cabaça de luz, é o DNA espiritual de todos os seres humanos aqui na Terra, que está referenciada, vamos dizer assim, a polaridade, a primeira da criação, os tempos, a reformulação espiritual, a iluminação do mundo, a consciência do homem, para onde vai, o que o homem tem que ser. É como se estivesse ligada ao Odu, ao destino daquela pessoa. Então o Ibamolé, ela tem essa cabaça da luz, essa luz que vai transmutar para o olho de cada pessoa. E o Ilaorun, espírito do leste, que é referência da sabedoria, que é representando o estudo, a consciência humana, voltado para a ancestralidade dos grandes gênios, né? E aí tem o Imolé. O Imolé é força dos orixás, em suas primeiras manifestações, como expressão de luz, de sombra, de flash, de raios. Então ali está essas forças mais puras, sem interferência de ninguém. E nós temos o Iran Shelorun, o mensageiro, né, de origem dos seres, que é um nome votivo, muitas vezes, para a qualificação de Deus perante o homem, ou seja, a unificação, aquilo que nós estamos trabalhando, aquilo que nós vamos planejar e fazer para uma outra pessoa. E aí nós temos também o Irulé, que é o espírito de todos os ancestrais. É como se fosse uma grande organização, uma grande reformulação de espiritualidade para que a pessoa possa encontrar a sua origem. E o Irumolé, que é o próprio orixá, que ajuda a criar a terra, que manifesta no corpo das pessoas, que são aquelas entidades voltadas para o homem. É ele que está dentro da incorporação, né? E o I, espírito do fantasma, ou seja, que é aquela parte da áurea do homem, aquela áurea que vai ser trabalhada, que vai ser limpa através de rituais específicos, através de banhos, através de rituais, através de sacrifícios, para que possa trazer uma vamos dizer, uma clareza para o homem, para que possa libertar. Porque algumas energias espirituais, ou pessoas que lidam com a espiritualidade, deveriam estudar isso. Porque quando a gente fala de Iwin, né, o espírito, a pessoa não compreende, não entende, não sabe o que é aquela aura que protege você, que é um escudo protetor. Que nem Iorun, que é o espírito do oeste, que é o espírito da fartura, é o espírito que vai motivar a pessoa a ter uma espiritualidade voltada à riqueza, ao progresso, à realização, à fartura, aos bons negócios. Então, tudo isso são espíritos que nós trabalhamos direcionado a um ponto, direcionado a uma força na qual pode ser caótica ou pode ser uma força de apaziguação. Depende de qual lado você invoca isso. E nós temos o Olori,
que é o orixá organizador, que é a consciência pessoal, o guardião, guarda-costa, que está associada ao seu destino, ao seu ori, ao seu karma, né? Então tudo isso está dentro de uma força, Oloxê, força da natureza, o mesmo que orixá. Quando a pessoa fala assim, você é Oloxê, está dizendo que você tem a força do orixá, que você possui a característica, a caracterização do seu orixá, no mais puro caminho, né? Como o Luiri, que é uma força que quando o Iaô nasce vai buscar dentro dos rios, dentro das cachoeiras. É essa força, porque é a força de elevar o seu Oloxê, é a força do Oluiri que traz para você a vibração de trazer o orixá. Porque o Iaô, quando ele vai em busca do seu orixá dentro da água, dentro da manipulação daquela energia, ele vai despertar a força, né? Como você busca o Ossa, né? Ossa, força da natureza, força da transformação, força da mudança para a pessoa poder receber o seu orixá, a força espiritual dele, o que ele é, como ele vai ser, qual a consciência que vai ser despertada dentro dele. Então é um conjunto de fatores que vão sendo trabalhada para que a pessoa possa entender o que ela vai fazer dentro da casa de orixá, o que ela pode executar dentro da casa do orixá, porque nem todo mundo é bom para cantar, nem todo mundo é bom para dançar, nem todo mundo é bom para limpar bicho, nem todo mundo é bom para cortar bicho, nem todo mundo é bom para fazer isso. Então cada um tem sua função. Se você entende esses princípios, você começa a fazer dentro do seu axé uma organização espiritual, trabalhando os cargos conforme realmente a necessidade de cada pessoa, dizendo para aquela pessoa que ela realmente deve ou não deve fazer, juntamente com o seu Odu, que vai ser rastreado todo o DNA espiritual dela, dando a consciência de evolução, de mudanças e transformação para ela. Você precisa conhecer isso. O orixá Idilé, né? O orixá Idilé, que é o espírito de uma família, que é o espírito guardião. Por que eu digo isso? Porque nós temos que entender, pessoal, que essas forças estão relacionadas ao primeiro encontro. Qual é o primeiro encontro? O primeiro encontro é quando você entra para dentro daquela casa de orixá e você vê a manifestação espiritual. Só que antes de existir aquela casa, existe um espírito ali. Existe um dono, existe alguém que tomou conta daquela casa, existe alguém que sabe das necessidades daquele terreiro. Então você agrada a ele, você dá força para que você possa fazer o quê? Um trabalho de desenvolvimento mais cordial, mais sutil, mais limpo, mais organizado. Então tudo isso é colocado dentro do que, pessoal? Do que? Fala aí. Acabei de falar, pessoal. Não está prestando atenção. Presta atenção. Do orixá Idilé. Então tudo é colocado dentro dele. Porque ele é o primeiro espírito daquela família, daquela essência, daquela energia, daquela formação. E aí começa a mudança de um aspecto espiritual. Tá, pessoal? Enquanto eu tomo minha aguinha, vejo aqui o pessoal que está perguntando, nós vamos escutar uma linda cantiga, pessoal. Aí lá chega
cantiga de Oxum, né, gente? Para a gente poder refletir sobre tudo isso que está sendo falado hoje aqui no programa Raiz do Culto, né? Tudo o que nós muitas vezes buscamos e não encontramos, né? Então, muitas vezes nós temos que entender o porquê de cada coisa, né? Essas pessoas muitas vezes se achando mais do que o próprio orixá. Ah, mas eu sou Ogã, eu sou Eked, eu sou o Loye, eu sou a Joye, e não sabe a função. É lindo esse negócio, né? A gente rotula, mas não sabemos o que esse rótulo significa, né? O que esse rótulo diz pra gente? O que esse rótulo traz pra gente? Então nós precisamos entender isso, né? E as perguntas vão surgindo aqui no grupo, vão surgindo também, as pessoas vão me mandando aqui no WhatsApp, no 011 972 687929. Você também pode fazer como meu amigo Juliano aí, Axé em Seus Caminhos, meu amigo Juliano, Denaide, né? Renata, Simone, o Maurício, todo o povo aí, o Gilmar, a Magda, né? A Flor Morena, Pérola, Diemonjar, todo esse povo aí ouvindo aí o programa Raízes do Culto, né? O meu amigo Luiz, aí muito axé nos seus caminhos, Luiz, né? A Kel, muito axé, Kel nos seus caminhos, tudo de bom aí para você e para sua família. Então as perguntas vão surgindo. Como que essas pessoas descobrem que são Oloye, que meu amigo está perguntando, né? Como que essas pessoas descobrem que são Oloye ou Joye? Qual a função dela ali na casa de Oxá? Isso depende muito do conhecimento, gente, do Babalorixá, da Yalorixá, do Babalaô, né? Para ver aí o que vai ser feito pela pessoa, o que vai ser dito para a pessoa, o que vai ser trabalhado a espiritualidade da pessoa. Porque as pessoas não entendem, gente, é o seguinte, que você pode fazer parte de uma casa, que você pode estar ali no axé, mas você tem que conhecer a sua função. Você não pode se autoproclamar, eu sou isso ou eu sou aquilo. Tá, mas e aí, qual a minha função? A minha função é o quê? É cuidar do quê? É ser o quê nessa casa? É ser apenas um filho de santo, um discípulo, um seguidor, para me tirar a roupa, gritar que nem louco? O que é para mim fazer? Porque todo mundo esconde. O maior problema das pessoas é esconder, né? É fundamentos. Aí não pode saber. É fundamento. É a fundação. É te afundar no meio daquilo ali, gente. Então a gente tem que entender isso. Que nós temos vários orixás com funções e nós temos que aprender. Quando nós aprendemos sobre ele, aprendemos a manipular a energia dele e muitas vezes entendemos, nós vamos confirmar qual a ligação que você tem com aquela entidade, com aquele orixá, o porquê daquilo. Então os porquês aparecem para que você possa compreender a necessidade de fazer a coisa, certo? Se você chega aí e pergunta a uma pessoa, olha, o que é orixá Ilu? Né? Orixá Ilu, orixá guardião da cidade, das vilas, né? É ele que guarda muitas vezes alguns elementos fundamentais para aquelas casa, para aquela sociedade, para aquela tribo, para aquelas pessoas, certo? Então você tem ali, muita gente vai falar, eu tenho o Exu Idilu, né? Ou Exu Igilu, que o pessoal fala muito. Ele é um guardião, tá? Dos elementos de toque, dos elementos que vão ser usados, como a Dijá, a Gogô, os atabaques e tudo mais. Oxum, né? Oxum Idilu, é ela que vai trazer. Oxum está com o poder de guardar, de fazer as coisas, entendeu? Então as pessoas muitas vezes colocam como qualidade. Ai, minha qualidade é tal, ai, meu orixá é tal. Não, não é nada de qualidade, é um título do que ela está fazendo naquele momento, né? As pessoas também têm muito mania de confundir Olori com o orixá Ori. O orixá da consciência da pessoa. O orixá que é despertado para que ela possa nascer, para que ela possa acreditar na vida, que ela possa acreditar nos caminhos,
facilitando o andamento da vida dela, né? Orilê, que é um orixá da nação Eba, Orilê, também dentro de algumas tradições bem conhecidas, como se fosse orixá mesmo da tradição Yorubá. Aí nós temos o Xará, força da natureza, o mesmo que o orixá, aquele que reúne a força dos seus filhos, é aquele que desperta para a vida. Quando o Iaô acorda do primeiro transe, ou quando ele passa por alguma coisa dentro da casa, né? Então você passa, aí você tem ali aquela força espiritual. Então você tem um Ossará, diferente de orixá. Porque o Sara é a força da natureza, é o mesmo que dizer, vamos nos reunir para acordar você, né? Ossi, espírito ancestral como Egum, Ossi, né? O espírito do lado esquerdo, o Pautum, Paossi, né? O Pautum lado direito, o Paossi lado esquerdo. E aí você tem esses dois espíritos, o Pautum e o Paossi, que são os ancestrais da casa. Olocaron, né? A entidade das profecias, que fala do futuro, que fala daquilo que pode vir pela frente, né? E aí você tem também o Orocó, né? O Orocó, espírito das doenças, da infecção. Título muitas vezes usado para dizer que a pessoa faz parte do culto de Obaluayê. É um espírito muito perigoso, é um karma muito forte, né? E aí você tem Orixá Já, que eu já falei uma vez, já falei no grupo sobre esse Orixá, que é o espírito do fôlego, do sopro, da energização, que fica na porta da casa de Obatalá, como se fosse um Ogum todo de branco, que o povo confunde aqui no Brasil com Ogum Já. Ah, você é de Ogum Já? Seu Ogum comeu cachorro, bonitão? Ah, esse Ogum assenta no pé de dendezeiro, né? Você coloca o Ogum lá no pé de Odiopê, não é assim? Bonitão, Ogum Jareu, não é assim, pô, grita? Ah, Ogum comeu cachorro, e cadê o cachorro para Ogum, né? Mas aí tudo bem. Mas ele é quando você faz, sabe? Ele é esse orixá, quando você tem fôlego para ir adiante, você tem força. E esse orixá não gosta de Mariô. Desculpa que você que está aí usando, dizendo que é de Ogum Já, enfeita seu Ogum todo de Mariô. Adja não gosta de Mariô, tá? Ele veste branco e usa outra coisa. Mas tudo bem. Aí nós temos a Beni Belé, ou a Beni Belé, espírito do fogo, espírito da reverência, da consciência, da animação, da chama, do acontecimento, o espírito da evolução, o espírito que traz você, fala assim para você, levanta hoje, entendeu? Esse é o espírito. Aí tem a Ganju. A Ganju não é Xangô, tá? Ganju é o espírito do centro da terra, é o espírito do fogo, do vulcão, é ele que cospe fogo para cima, larvas de vulcão, ele está dentro da lava de vulcão, ele é chamado de Aganju Inxolá, tá? Abibô, espírito da floresta, que causa problemas, que causa dificuldade, que faz a pessoa ficar manca, que sabe que é quando a pessoa cai no meio do mato, quebra o pé, torce o pé, fica tudo. Então, aí ela recebeu o espírito de Abibô, espírito ruim dos problemas. Agemô, espírito da floresta, cultuado muito em Ideubê, né? Ou Ideubê, espírito muito cultuado nessa parte da Nigéria. O espírito da brancura também, um espírito totalmente diferente. Agulá é o espírito dos astros, que está ligado à atmosfera, que está ligado a equilibrar o universo, né? Adjalá, orixá da cabeça, da transformação, orixá que faz o recém-nascido ficar bem na cabeça. Agé é espírito de um pássaro, usado pelas mulheres, pelas elegués, para invocar o poder, a força da fartura, da justiça. Este é o poder mais perigoso que existe, que é consagrado à coroa dos reis Yorubá, das pessoas antigas da tradição Yorubá.
que a Gé não é espírito para ficar se cultuando com qualquer um. Então a pessoa tem que ter conhecimento, tem que ter aceitação delas, porque senão ela come a barriga, ela come o intestino da pessoa, ela dá briga dentro de casa, ela dá tumulto, ela dá umas coisas ruins dentro da vida da pessoa. Então tem que tomar muito cuidado. A Jexalunga é a entidade elemental da abundância, da consagração de todas as crianças que nascem para poder prosperar, ser ricas, trazer riquezas, trazer caminhos abertos, trazer realização, trazer farturas, trazer tudo aquilo que a pessoa precisa, trazer movimento no comércio. E aí nós temos Acordar, né? Um espírito de um dos primeiros discípulos de Orumilá na Terra. Acordar e Axedá são os discípulos daqui na Terra, foram eles que aprenderam as primeiras movimentações de Kim, de Opelê, tudo aquilo de Orumilá, tá bom? Aí nós temos Alala, né? Ou Alanu, orixá, que ajuda a modelar a consciência do homem, que dá misericórdia, que dá força ao homem, que dá clareza de espírito para ele. Ele que é o que traz a misericórdia, né? Ele que traz o homem ser bom, o homem poder amar o outro. Aí nós temos Alududurum, espírito guardião do destino no rei, no ancestral, é a fonte do destino pessoal, é aonde só os espíritos vão antes de nascer. Pessoas que podem nascer com um futuro brilhante, então eles vão atrás desse espírito. A Akomoká, né? Ou Akomokon, orixá do sol, orixá que está ligado ao nascente do sol. Aí nós temos também Amunson, um dos principais irmãos filhos de Oiá, Amunson, ou Ainson, né? Quando você faz Oiá, você dá comida Ainhason, ou Ayamunson, né? Tem que dar. Aí tem a Aparainu, espírito interno de cada pessoa, Aranu, elemento da floresta, Arucucu, orixá que transforma o espírito dos ancestrais, né? A Benibelé, espírito do fogo, aquele que faz a transformação, aquele que faz o homem acreditar que ele pode mudar, que ele pode ter consciência, que ele pode ser diferente aqui na Terra. Aí tem Dadá, o chá dos vegetais, também que protege o recém-nascido. Quando a criança nasce com tufo na cabeça, ela tem a proteção já garantida de Dadá, um grande orixá, um grande senhor da consciência. Aí nós temos o Edufiri, orixá que dá a forma da consciência. Ou seja, quando você pensa uma coisa, você fala assim, eu quero comprar um carro, aí você já imagina aquele carro, né? É aquele namorado, aí imaginou o namorado, mas não fez ebó, pegou o traste. A minha namorada não fez ebó, pegou a piriguete, viu? Então tem que fazer, porque esse orixá, Edufiri, é ele que dá a consciência, que faz a força interior, a imaginação acontecer. Tá? Aí tem o Elekedi Enin, o dublê do espírito, ou seja, é aquele que mora lá no céu, é aquele que você faz oferenda, entendeu? Quando você faz Inum, Iodé, Oriodé, Orinum, é esse espírito que se agrada lá no céu. Aí tem os orixás mais conhecidos, e cada um tendo funções dentro da casa, né? Irilé, orixá que está relacionado à voz, à fala, né? O caçador de elefante, aquele que vem para transformar, que tem vamos dizer assim, uma duplo aspecto, masculino e feminino. Algumas aldeias vão chamar ela de Irilé, né, a caçadora, e outros vão chamar ele de Irilé, o caçador. Mas na verdade é um pescador que usa a voz para encantar, né, as criaturas marinhas, ou seja, uma caçadora, né? Não caçador, desculpa, uma caçadora que usa a voz para despertar a alegria para que possa se caçar, né? Então você tem esses orixás. Exu, todo mundo já sabe a função de Exu na Terra, né? Exu, que é o mensageiro de tudo, está ligado a tudo. E nós temos um aspecto masculino de Onilé, porque Onilé é a Mãe Terra, né? Yaonilé, Mãe Terra. E nós temos o aspecto masculino, que é Edom,
né? Dom é a parte masculina, é a parte da transformação da terra, quando a terra cria montanhas, quando a terra se abre para algo novo nascer dela, isso é dom, né? Então tem esses dois lados. E nós temos Ebeobá, orixá louvado dentro da sociedade das mulheres. Ebeobá é uma sociedade bem perigosa, bem fechada, só mulheres muito, muito evoluídas que estão dentro dessa sociedade aí. Elauri, né? Orixá da pureza, primeira encarnação do orixá do destino aqui na Terra, primeira criação, vamos dizer assim, reencarnação de Orúmila dentro do ser humano, viveu com pessoas, entendeu o ser humano, deu força, chamado de Elá, tá? Eledamin, ou Eledá, Criador que me criou, Senhor que me cria, que me faz eu ter olhos, orelha, boca, nariz, então é ele que me dá essa função. Ibeje, que todo mundo já sabe que é os gêmeos, e Ibetá, que é os trigêmeos. Iku, que é o Batalha da Morte, que é o Senhor da Destruição. Ipori, né? Egum Epori muitas vezes chamado em algumas tradições, que quer dizer aquele que é o dublê espiritual, que está dentro do reino dos ancestrais, do Ikoleorum. É ele que conhece todas as necessidades da pessoa, é ele que sabe, a pessoa deve sempre estar rezando para o seu Egum Epori, que é a ancestralidade mais elevada do ser humano. E temos também Iporim, né? Que é o orixá da consciência, que você tem consciência, que você sabe o que é bom, o que é ruim. E tem Ipori, que é o dedão do pé, Ipori, né? Nós temos Impori, Ipori e Ipuri, que é o dedão, né? Que reverencia aos ancestrais, dedão grande do pé, local aonde as essências espirituais estão localizadas, que é a firmeza de Ori, faz a ligação da consciência ancestral, faz com que o homem possa compreender que ele tem um ancestral no céu, que ele tem um ancestral na terra, ele tem um ancestral nos quatro cantos do universo. E aí nós passamos a entender que existem outros orixás que estão coligados a ele. Então nós precisamos entender isso. Que nem orixá Irepo, espírito da cooperação. Quando Irepó, né? Ele é o orixá que vem para você poder fazer o bem ao outro, para você poder construir o outro. E aí nós vamos tendo várias outras entidades que as pessoas muitas vezes não entendem. Oferé, né? Ou Omeré, ou Emerim, espírito da estrela, é o espírito que sempre está olhando para os seus filhos, que sempre está, em toda matutina, ele aparece para organizar as vidas dessas pessoas na Terra, né? O Didi, que é a sombra, que é a manifestação física das emoções, da negatividade de uma pessoa. O Didi fala muito na vida de um ser humano, né? Aí nós temos Odan Taringuim, orixá feminino, esposa da morte, que é o lado ruim da coisa, é a morte do sofrimento, é aquela morte que a pessoa fica agonizando, está dentro de Adotaringuim, né? Aí nós temos Olofim, orixá das leis, que é um rei, é ele que bota a ordem aí na bagunça, né? E aí nós temos também Olorê, orixá da formação da cabeça da criança. Quando a criança está com a moleirinha aberta, você fala, não pode bater a moleira que vai morrer. É esse orixá que está ali, cuidando. É ele que está segurando a vida da criança ali, que chama até entregar o seu Olori. Olorê, né? Olorê. E nós temos Olori Merim, dono das quatro cabeças, orixá protetor da cidade, orixá que está nos quatro cantos da encruzilhada, que está dentro de tudo que vamos dizer assim, físico, que tudo aquilo que está dentro daquilo que a pessoa precisa ter, que a pessoa precisa encontrar, que a pessoa precisa entender aonde a pessoa se perdeu no momento, aonde a pessoa pode se encontrar, aonde a pessoa pode ter se perdido no momento, tá, gente? Porque o que acontece? Isso está dentro do Itã de Ejobê, né? São 56 páginas dentro do Itã do Ejobê que você começa a entender as funções que as pessoas têm que compreender para ser oloiês.
Porque se você pega e segue um parâmetro, é a mesma coisa. Ninguém vai conseguir guardar a enciclopédia de Ifá na cabeça. Né? Então a gente tem que organizar, separar, para que a gente possa chegar aqui e falar assim, não, isso. Porque é muitas informações de orixás, de epitetos, que virou qualidade no Brasil. E nós temos que ter aí vamos dizer assim, uma outra visão, uma outra forma de culto, uma outra forma de relacionar as coisas. Para que as pessoas fiquem claras, para que as pessoas fiquem comprometidas com o saber. Porque ninguém sabe tudo, ninguém consegue tudo, ninguém compreende todas as informações, pessoal. Então nós temos que sempre ter essas visões de entender. É a mesma coisa, a gente chega e fala assim com uma pessoa, você joga o Pelé? Tá, joga o Pelé. Mas o que é o Pelé? O Pelé é um rosário? Não, é um orixá, foi uma pessoa que viveu aqui na Terra, que era, vamos dizer assim, um serviçal de Orumilá. Então ele era uma Copa Ifá. Ele estava sempre ali carregando as coisas de Ifá, de Orumilá. Ele era ele que estava sempre ali ajudando. Ele sempre estava ali fazendo as coisas. Só que ele sabia o futuro, muitas vezes, sem consultar Ifá. Ele via as coisas. E ele falava com as pessoas de Orumilá. Ficou com raiva dele, porque ele falou assim, você está atrapalhando meu serviço. Você está me queimando aí, mano. Que negócio é esse? Está maluco? Sou seu patrão e você fica dando consulta a troco de qualquer coisa? O Orumilá foi lá e deu um cacete. Ele pegou a bengala, bateu nele. E aí o Pelé caiu. Né? E aí, quando ele caiu, ele ficou com defeito. Então, quando as pessoas iam falar com o Pelé, eles batiam em o Pelé. Você pode ver que o Babalaô, ele joga o Pelé no chão. Como o Obi é jogado no chão, como o Buzo é jogado. Todos os oráculos que você manipula, gente, foram traidores de Orumilá. Então, eu jogo, tem que bater. Por que bate? Para despertar. Por que você dá aquelas palmadas? Para despertar. Para você poder agregar a energia. Então, tudo isso está dentro desse conceito, né, de orixá. Porque tem que seguir uma lista aqui, porque senão você acaba perdendo o raciocínio de tudo aquilo que você está falando, porque você está dentro de um livro de Ifá, no qual as consequências de você não saber explicar são muito, vamos dizer assim, negativa para você que está falando. No caso, para a pessoa que está relatando. Porque tudo isso que eu estou passando de informações para vocês tem que ter coerência, tem que ser cabível, gente. Senão o negócio dá merda. Né? O cara fala assim, mas você lê, mas você faz isso. Não, você tem que seguir um padrão. Você tem que lembrar as consequências daquilo que você está falando e dizer, não, isso está dentro do Taodu. O Taodu está falando isso, vamos ler junto, vamos entender junto. Então tudo isso são consequências no estudo. Por isso que é muito complicado. Né? Por isso que tudo isso você tem que ter sempre, estar lendo, relembrando, para que você possa entender aí aonde você deve chegar. Por isso que eu digo para você, gente, quando a PEDUC foi pro ar, muitas pessoas me apedrejaram. Muitas pessoas falaram que informação é coisa de axé. Que informação não pode ser dada. Você não pode ficar dando informação para as pessoas. Só que se você não dá informações dessas coisas para a pessoa se sente a pica dos outros dentro da casa. Porque o Ogani quer pisar no Yaô, a Eked quer pisar no Yaô, o Ebom quer pisar no Yaô, todo mundo quer pisar em todo mundo. O mais velho quer pisar no mais novo. Não, tem que ter união, tem que ter sabedoria, tem que ter explicação. Isso que eu estou fazendo. Né? Que não eu expliquei para vocês sobre o oráculo? Por quê? Orixá Abalá. Tá, o que é Orixá Abalá? É o orixá que guarda a casa de orixá, é o orixá que vive no quintal, que é o irmão mais novo do orixá Okô. Sabe quando você vê lá na casa de axé, dentro da casa de axé não tem lá orixá Okô plantado de um lado dentro, e fora não tem lá um outro orixá? Muitas vezes dentro da casa de candomblé, o pessoal coloca um quartilhão no telhado, pintado de branco. Este orixá é chamado Abalá. É este orixá que sobe, Okô come dentro e Abalá come no pátio, aonde ele pode observar tudo, aonde ele pode passar informações. Muitas vezes, orixá Okô, orixá da fazenda, fica dentro da casa de Ogum,
fica ou na casa de Ogum, ou do lado da casa de Ogum, na porta da casa de Ogum, ele fica sempre em contato com Ogum. Quando a pessoa não tem lugar para pôr junto com Ogum, põe junto com o Batalá. Mas ele pode ficar junto com Ogum, porque ele e Ogum divide a mesma temática. Ou seja, de construir, de renovar, de dar essência ao homem, de trazer a transformação para o homem, de dar as informações. Então são coisas que você tem que entender. Que Orixá Oko, Orixá Oko Bieró, né? Abala, quer dizer que esses dois orixás estão conectados. Que esses dois orixás têm a mesma função ou vertente para trabalhar. Aí você pega, dentro desses contextos, você pega Orixabi, né? Orixabi. Não confundir com Orixá Abie, né? Porque é a esposa de Orugã. Orixabi é a esposa de Orugã. Orugã é o primeiro Odu, muitas vezes criado no céu. Ou pode ser chamado de esposa de Orumilá. Então cada pessoa vai ter uma visão. Cada sociedade Yorubá vai ter uma visão sobre Orixabi. Agora, Orixabi é uma parte de Ajá que fica dentro da casa de Ogum, junto com Exu, para trazer a movimentação, a comunicação, a fala, a distorção de energias que estão ali paradas. É ele que faz a função de olhar para o homem e dizer o direcionamento que o homem deve ter dentro da casa de Orixá. Esse Orixá é chamado Orixá Abie, tá? Não confundir com Orixá Bi. Orixá Bi é Orugom, tá? Aí nós temos esses conceitos e vão sendo aprofundados, como o caso de Ouro, né? Ouro. Orixá, Ouro, é a orixá da floresta, do funeral, do Ifá, é um orixá muito perigoso, é um orixá que as pessoas, quando cultuam ele, não pode ter mais nada nas suas casas. Nem Ifá, nem Orumilá, nem Gungun, nada, é somente ele. Porque aonde ele fica, traz problema. Aonde ele vive, fica problema. E a pessoa tem que se dedicar a ele 24 horas. A hora que ele quer comer, a hora que ele quer beber. É um orixá muito perigoso. Tá? A pessoa fala, eu sou ouro. Não, você não é ouro não, porque ouro é perigoso. Tá? Aí nós temos Oxum, orixá da lua. Ou Oxupó, né? Oxupó. É orixá da lua. Filha de Xangô. Ela que recebe de Itilé a função que Itilé ensinou o Xangô toda a movimentação da terra, do fogo, dos raios, de tacar pedra, de fazer ritual. Então ele pegou e presenteou a filha de Xangô, Oxupá, com uma pedra da luz, e ela se encandeceu. E ela subiu para observar o reino do seu pai. E ela ficou ali chamada de lua, né? Oxupá, lua. E quando ela se encontra triste com o Xangô, ela fica minguante. Quando ela se encontra feliz na lua cheia, e assim por diante, tendo uma função específica dentro do culto de Xangô, dentro do culto de Mobá, tá? Então tem uma função esse orixá. Nós confundimos muitas vezes a função de Oxupá na hora de fazer os feitiços de várias coisas e acaba dando porcaria. Aí, dentro dessa família, nós temos também Oxumare, o escravo, né? Aquele que foi escravizado por Xangô, aquele que não é rei de lugar nenhum. Muitas vezes o povo fala, Xangô é rei disso, é rei daquilo, né? O Xumaré é rei. Xumaré é rei disso, ou Xumaré é rei daquilo, ou Xumaré é rei daquilo. Mentira, Xumaré foi escravizado, foi tratado, foi humilhado. Quando ele virou Babalaô, né? Junto com os discípulos de Fá, ele começou a ter respeito, ele começou a se tornar um ser muito evoluído. Então ele passou a ser chamado de Orixá. Ele deixou de ser chamado de Exumaré e se tornou Oxumaré, certo? Porque ele também foi escravo de Oxum. Então por isso que o nome dele tem Oxumaré, porque ele é a cobra das águas, é a cobra que leva a água da terra para o céu, junto com Oxum. Ela está fazendo movimentação da água, tá? No qual Oxum entrega a filha de Obá, que é Opará, né? Opa-ara, corpo também que se enverga, o corpo que vai mais alto, aquela que tem a firmeza da água, que é uma discípula de Oxum e de Oxumaré, tá? Por isso que o pessoal fala assim,
você é de metade Inhaçã, metade Oxum. Não existe essa loucura. Você não é metade homem, metade mulher. Ou você é homem ou você é mulher. Mesmo você sendo a sua opção sexual, você não tem como deixar seu sexo de lado. Ou tem? Não tem. Então você acaba assumindo um papel. Você é homem, você é mulher. Não metade homem, metade mulher, como o pessoal fala. Você é metade Inhaçã, metade Oxum. Isso é coisa de gente doida, não tem o que fazer. Tá? Aí você encontra vários aspectos desses orixás que estão sendo esquecidos e as pessoas não sabem a função. Não sabendo a função desses orixás, a pessoa acaba assumindo cargos, né? Cargos que muitas vezes não são da função dele. A pessoa muitas vezes recebe um cargo de Acofadé. O que é Acofadé? Né? Acofaldé. O que é o cargo de Araoxóssi? Então, são coisas que você tem que conhecer essas lendas, conhecer esses orixás que aqui no Brasil foram esquecidos, ou não foram lembrados, ou viraram qualidade, ou viraram sei lá o quê, né? Ele que traz para o homem a consciência do que o homem é. Né? Um exemplo que a gente pode dar é assim, a pessoa se inicia no culto de Oxóssi, da caçadora que faz rastreamento nas florestas. Então a pessoa tem um cargo de ir buscar as coisas na mata. Então qual é o cargo? O que ela vai fazer? Vai ser bom? Vai ser ruim? Né? Ou aquela pessoa que é chamada também, muitas vezes, de olhador de búzio. Mas por que ela é o olhador de búzio? Né? Por quê? Porque ela é babalorixá, porque é Ialorixá. Não, não é. É porque as pessoas não sabem o cargo realmente que aquela pessoa tem dentro da casa, que é uma cultuadora muitas vezes de outras energias. Então acaba criando um certo desconforto, tanto para uma pessoa quanto para a outra. Porque não conhece a força espiritual, não sabe o que a pessoa está mexendo, não sabe quem é a pessoa. Né? Não conhece a vivência da espiritualidade dela, não desenvolveu o saber daquela pessoa, criando um verdadeiro combate espiritual na cabeça daquele coitado, né? Porque a pessoa não sabe o que fazer, a pessoa não entende o que ela tem que fazer, a pessoa não consegue executar funções devido a não conhecer a essência daquele orixá, não conhecer a força do bem-estar daquele orixá na vida daquela pessoa. Porque o maior espírito em cada um de nós é as nossas escolhas que são feitas no plano espiritual. Né? Deixar o mundo de uma forma melhor para os outros viver. Por quê? Porque eu estou dentro da minha essência, eu estou dentro do meu conhecer, eu estou dentro da minha função espiritual. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que buscar, eu sei quem eu tenho que ir atrás, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que é a minha função. Então tudo isso é espiritualidade. É isso que as pessoas não entendem e fazem verdadeiras papagaiadas na cabeça dos outros, falando que a pessoa é uma coisa que ela não domina, fazendo com que ela saia da sua consciência espiritual. Né? O que é a consciência espiritual? Quais são as categorias da sua força espiritual? É isso que eu quero que você, meu amigo e minha amiga, entenda e que você faça isso uma prova para a sua vida. Todo momento pergunte qual a categoria da minha força espiritual. O que minha força espiritual quer de mim? O que minha força espiritual determina na minha vida? Então isso é muito importante, pessoal. Por isso eu digo para vocês, aprendam. Sempre pergunte, busque informação. E se você quiser mais informação, entre lá no site da PEDUC, www.peduc.com.br, ou procure aí no Pai Google, Marcelo Alban, que vocês vão me achar. E aí nós podemos conversar, tirar suas dúvidas e mostrar para vocês, pessoal, que a vida é muito maior do que isso que as pessoas falam para você. Ache em seus caminhos e mais uma ótima noite. Que Eledumare invada a sua casa, que Eledumare traga para vocês tudo aquilo que vocês necessitam na vida. Que Eledumare faça com que a vida de vocês seja melhor. Aprenda. Aprender não ocupa espaço. Aprender não machuca ninguém. Então eu digo, faça como nós aqui do Núcleo Anjo Belos, como nós da família Omoguian, que estudamos e buscamos conhecimento todos os dias. Ache aí seus caminhos e até sexta-feira que vem com o programa Raízes do Culto.